Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu quero falar sobre uma coisinha chamada rouquidão. Você acha normal ficar rouco? Eu já vi muitas pessoas, até comentei num vídeo anterior que eu postei aqui para vocês, que eu já vi muitas pessoas acostumarem, mas eu até citei esse exemplo, né, de um garoto, olha, mas é impossível eu não ficar sem voz, não tem como eu não ficar rouco, porque eu canto muito. Eu tenho um alerta para isso, né? Isso pode sim estar virando um dano, na verdade, né? Mas eu já vi muitas pessoas falarem também, olha, mas ficar rouco é normal. Eu já ouvi médicos falarem que ficar rouco é normal. Ah, não, essa rouquidão não é nada. Eu, por exemplo, algumas vezes que tive problema, já teve vez que eu chegava assim no médico, olha, eu tô com uma certa rouquidão. O médico falava que, meu, isso aí não é nada, você que gritou muito. Aí eu falava, olha, doutor, eu sou professor de canto. Tá errado isso aí. Aí ele mudava a atenção. E esse episódio, quando aconteceu, eu estava com uma infecção. Era uma faringite que precisava ser tratada com antibiótico. Era uma outra situação, tá? E eu precisava de entrar com esses antibióticos e fazer um repouso vocal, que foi o que eu fiz e o problema foi resolvido. Em uma universidade onde eu trabalhei, num curso de pós-graduação para professores, era um curso de educação em música para professores da rede pública da cidade de Mogi das Cruzes. Nesse curso, a primeira turma que eu dei aula, entrou uma menina na sala com a voz, uma certa rouquidão. E o som da rouquidão dela me incomodou. E eu perguntei, sempre foi assim? Sempre foi desse jeito? Você sempre teve essa rouquidão desse jeito? Ela falou sempre, então, corre, vai no médico. Ela ficou assustada, mas ela atendeu aquilo que eu solicitei. Claro, ela não conseguiu a consulta tão de imediato, às vezes não é tão simples, a pessoa está sem convênio, às vezes não, o acesso acaba não sendo tão fácil, e as clínicas, mas por que você quer? Então pede um documento, e às vezes esbarra em algumas burocracias. Com ela aconteceu isso. Mas ela insistiu e conseguiu. Passado um período, quando ela conseguiu passar pelo médico, ela depois entrou em contato comigo e me agradecendo, agradecendo muito, porque o médico falou assim, olha, você tem uma fenda em uma das suas pregas vocais e um microtumor, que só vai ser muito fácil de tratar, porque descobriu muito no começo. Então eu gostaria de chamar uma atenção para a questão da voz rouca. Eu acho que não seria interessante a gente acostumar com a voz rouca. Eu não acho que seja interessante. Porque quando a gente acostuma com a rouquidão, é o mesmo que a gente eliminar. Vou citar um exemplo aqui. A febre não é o problema. A febre não é a doença. A febre é um sintoma que indica que algum problema está acontecendo, não é isso? A pessoa tem 39, 40 de febre. Às vezes só um estado febril, 37,5, 38, né? A pessoa tem algum problema de saúde que está subindo a temperatura do corpo. Entende? Isso é um sintoma de um problema já existente. Mas a febre não é o problema. Ela é um sintoma. Aí as pessoas tomam um remédio para passar a febre e não vão tentar descobrir o que problema que causou aquilo. A rouquidão é a mesma coisa. Existe sim a pessoa que fica rouca porque foi numa festa e gritou demais. Ou porque o seu time ganhou, né? Foi num campeonato, né? O time foi campeão, a pessoa gritou demais e acabou ficando rouca. Existe isso? Existe. Tem uma festa de aniversário, a pessoa ficou muito feliz, gritou demais. Existe isso? Existe. Mas existe a rouquidão que indica uma infecção. Ela pode estar indicando um outro problema e isso merece um alerta. Tá? Mas quando a gente acostuma com a voz rouca, esses sinais, eles meio que desaparecem, porque a gente já está acostumado com aquela rouquidão. É normal, é normal, é normal.
E, então, tomem cuidado, fiquem em alerta, tá? Sendo possível, evitem essa voz rouca, né? E, claro, os cantores de rock, né, que vão fazer o drive, mas eu quero dizer para vocês que existem formas de se fazer o drive sem danificar a voz. Isso é uma questão de técnica, tá? É possível fazer essa voz rouca do rock, né, na verdade, essa voz gutural, né? É possível ser feito sem danificar a voz, tá bem? Tudo isso é possível, desde que seja feito com a técnica correta, tá bem? E então, mas fiquem atentos. Eu confesso que eu prefiro não acostumar com a voz rouca. Para mim é interessante não acostumar. Tem gente que vai achar bonito e vai procurar manter. Eu sugiro que vocês não façam isso. Mas aí, claro, tem o gosto de cada um, que a gente também respeita. Mas fiquem alerta. A rouquidão, pode ser o sintoma de um problema que já está acontecendo. Tá bom? Valeu, turma. A gente se encontra na próxima aula.